Vamos lá, meu quinto ano, vamos continuar com a história. Agora nós vamos ver o assunto, o domínio espanhol e as invasões holandesas. Olha só, crianças, nós já estudamos que os franceses invadiram o território brasileiro por 2 vezes, tá? Mas os holandeses também invadiram o nosso território. Tá? Então, aí vocês vão ver novas invasões, né, no território brasileiro, tá? Ainda vamos ver que a colônia brasileira e também o reino de Portugal, ele foi comandado pelo mesmo rei da Espanha, tá? Então, aí nós vamos ver mais esse episódio, que o rei da Espanha, ele comandava, tá? Tanto Portugal como a Espanha ao mesmo tempo, tá? Então, nessa aula, nós vamos entender sobre este fato, né? Onde o rei da Espanha governou também Portugal. Então vamos lá, crianças. Então aí, videoaula de história. Com o assunto o domínio espanhol e as invasões holandesas. Tá? Então, os holandeses aí invadiram Salvador e Pernambuco, como vocês estão observando aí na imagem, tá? Vocês vão conhecer muita coisa sobre esse assunto. Nas páginas 170 a 177. Então, na página 170, escrevam aí, tá, crianças, a data de hoje. Então, vamos lá. Vamos continuar com as nossas videoaulas, tá? Hoje nós vamos trabalhar somente história. Então, vamos lá, crianças. O domínio espanhol e as invasões holandesas. Com o desaparecimento de Dom Sebastião, rei de Portugal, em 1578, na Batalha de Alcácer Quibir, onde os portugueses foram derrotados pelos mouros. O trono português passou para o seu tio-avô, o cardeal Dom Henrique, uma vez que Dom Sebastião não deixou herdeiros diretos para substituí-lo. Então, aí, crianças, olha só, este rei, né, Dom Sebastião, ele faleceu, né, ele faleceu durante uma batalha, tá? E não deixou nenhum filho, nenhum herdeiro, ninguém, tá? E quem ficou para substituí-lo aí foi um parente bem mais próximo aí, que tinha bem próximo dele, que foi o seu tio-avô, o cardeal Dom Henrique. Tá? Em 1580, com a morte de Dom Henrique, o trono português, após a disputa entre os pretendentes, mais uma vez ficou vago, gerando uma crise na dinastia, levando Portugal e Espanha a terem um único rei, Dom Felipe II. Rei da Espanha e sobrinho neto de Dom Henrique, assumiu o trono de Portugal. Então, aí, não é Dom Henrique, né? Também faleceu, também morreu. Ele também não deixou nenhum herdeiro, crianças, nada, nem filho, nem nada, tá? E se vocês forem pegar um pouco na lembrança de vocês, tá? No período monárquico, né? No período da monarquia, o trono, ele era hereditário, né? Assim, ele passava de pai para filho, tá? Só que não tem filho, não é? Não tinha nenhum filho. Dom Henrique não tinha filho. Então, como ele não deixou herdeiros, né? Houve uma disputa por esse trono, tá? Ainda procuraram um parente mais próximo, tá? Mas não encontraram, tá? Agora aqui, crianças, vocês vão entender um pouco, eu expliquei logo no início, né? Sobre
o rei da Espanha, que ele governava, né, a Espanha e Portugal ao mesmo tempo, tá? Então aí, né, o trono acabou pertencendo agora ao Felipe II, que governando os dois países durante 60 anos. Olha só, o parente mais próximo aí, né, do cardeal falecido, né, cardeal Dom Henrique, era o rei da Espanha, Felipe II, né? Dando a ele o direito de assumir o trono português. Olha só, né? Que lembra aqui das capitanias hereditárias, né? Ou capitanias hereditárias não, desculpa, o Tratado de Tordesilhas, né? Onde Portugal e Espanha fizeram um acordo, né? Onde ficava, as partes das colônias que eles conquistavam, né? Ficava com Portugal e outra parte com a Espanha, tá? Só que com a morte aí do rei, né, do Henrique, o rei da Espanha agora, né, o Felipe II, Dom Felipe II, agora ele vai governar todos dois, né? Todos os dois lados, tá? Então aí todas as colônias que pertenciam a Portugal, incluindo o Brasil, agora pertence, né? Estão pertencendo sob o domínio da Espanha, né? Então, todas as colônias, inclusive o Brasil, passaram para o domínio espanhol, tá? Então, aí, agora só uma única pessoa, né? Estava no comando agora, tá? Só que ele comandava dois países agora, né? Portugal e Espanha, e todas as colônias que faziam parte de Portugal, tá? Então, o rei Felipe, né, foi o parente mais próximo de Dom Henrique, e aí ele ficou agora sendo como o domínio total dos dois territórios, tá? Os portugueses tinham um bom relacionamento com os holandeses. Portugal fazia comércio com a Holanda, que refinava o açúcar brasileiro. Já os espanhóis eram inimigos dos holandeses. Isso porque a Holanda, antes sob o domínio da Espanha, declarou em 1581 sua independência. Por essa razão, Felipe II proibiu os holandeses de explorarem o açúcar na América. Então, aí, meus alunos, a Holanda era colônia da Espanha, tá? Então, a Espanha, a Holanda declarou a sua independência, tá? Então, a Holanda pertencia à Espanha, né? Era colônia lá da Espanha. A Holanda falou: não, nós não queremos mais ser dependentes de vocês. Nós queremos a nossa independência, tá? Então, em 1581 foi declarada a independência da Holanda, tá? Só que a Espanha se declarou inimiga agora, inimiga fiel mesmo assim da Holanda, tá? Cortando todo tipo de relação com a Holanda, tá? Então, contudo, né? A Holanda fazia comércio, olha só que a gente leu aí no início. A Holanda fazia comércio com Portugal, tá? Eles compravam açúcar que era produzido aqui no Brasil, tá? Eles refinavam e vendiam para a Europa, tá? Nesse caso aí, bora lembrar um pouquinho que eu expliquei agora para vocês, né? Que quem estava governando Portugal era Dom Felipe II, o rei da Espanha, tá? E a Espanha é inimiga de quem agora? Da Holanda. Olha só, crianças. E agora a situação da Holanda? Como é que fica? Tá? Então aí o rei, né, ele não perdeu a oportunidade de se vingar. Agora eu vou me vingar de vocês. Vocês não quiseram mais ser colônia, né, da Espanha, agora eu vou me vingar, tá? Então na primeira oportunidade ele acabou proibindo aí a comercialização do açúcar com a Holanda. Se vingou mesmo para valer, não é, crianças? O domínio espanhol teve consequências importantes para o Brasil.
Entre elas, destacam-se as invasões de nosso território por holandeses na Bahia e em Pernambuco. Os ataques ingleses limitaram-se a saques contra alguns pontos do litoral, como de Santos e São Vicente, que não resultaram em ocupação territorial duradoura. As invasões holandesas foram as mais importantes, ocupando por muitos anos extensas regiões do Nordeste do Brasil. Os holandeses deixaram profundas marcas em nossa história. Então, aí, crianças, é uma imagem, tá? Vocês estão visualizando essa imagem que reflete aí, né, a invasão, tá? Invasão holandesa na Bahia, tá? Que ocorreu em 1624, e a invasão holandesa em Pernambuco, que ocorreu em 1629. Os holandeses na Bahia. A notícia de que a Companhia das Índias Ocidentais preparava, na Holanda, uma poderosa esquadra para atacar a Bahia chegou ao Brasil bem antes de ocorrer a invasão. O governador-geral Diogo Mendonça Furtado tomou as providências possíveis para resistir aos invasores. Como os holandeses tardavam a chegar, os preparativos para recebê-los foram relaxados. Tá? Então aí assim que escutaram, né, algumas conversas por aí, né, que estavam ocorrendo, em que a Holanda iria invadir o Brasil, o governador-geral, né, o Diogo Mendonça Furtado, ele decidiu, logo se espertou, né? Ele se espertou logo aí quando escutou essas conversas. E foi logo tomar providências sobre esses rumores para impedir essa invasão, tá? Então aí, como eles relaxaram, né? Pensando que eles não fossem atacar nem nada. Então eles relaxaram, não vão atacar não. Aí eles relaxaram, tá, em relação a essa invasão, achando que os holandeses não fossem invadir o Brasil. Tá? Então, eles acabaram baixando a guarda. E quando os holandeses chegaram, já não tinha mais como se defenderem, né? Então, aí os holandeses chegaram, como vocês estão observando aí na imagem, né? Chegaram, não tinha como o governo se defender, né, contra esses ataques, tá? Porque finalmente, em 9 de maio de 1624, quando os 26 navios, olha só, 26 navios da Holanda entraram na Baía de Todos os Santos, a resistência revelou-se insuficiente, né? Então aí a defesa contra os holandeses não deu muito certo, não. O bispo da cidade, Dom Marco Teixeira, comandava os moradores da cidade em fuga, desesperada para o interior. Tá? E com essa invasão, né, os moradores ficaram aterrorizados, né? Então, o bispo comandou aí essa fuga. Enquanto os holandeses conquistavam Salvador, tá? Tomaram 8 navios que se encontravam no porto e incendiaram 7. A esquadra transportava armas, marinheiros e aproximadamente 1.600 homens. Tá? Então, aí, os holandeses, né, invadindo a Bahia. Coube a Dom Marco organizar a resistência contra os invasores. As forças portuguesas e brasileiras não eram suficientes para atacar frontalmente os holandeses. Assim, foram organizadas guerrilhas para derrotar os inimigos.
Por meio de emboscadas e ataques surpresas, os portugueses obtiveram bons resultados no ataque comandado por Francisco Padilha, Johan van Dort, que havia sido nomeado governador da Bahia. Morreu degolado. Então aí, né, criança, a resistência, né, de portugueses e brasileiros, né, contra os invasores, tá? Contra essa invasão dos holandeses. A situação dos invasores era cada vez pior. As emboscadas praticamente os confinavam a Salvador, onde conseguiam ser abastecidos por mar. Tá? Lembrando aí que tudo que era comercializado, né, tudo que era trazido, levado, era tudo feito por vias marítimas. Tá? No fim de março de 1625, chegou o auxílio pedido à Espanha pelos portugueses. Uma frota, olha só, crianças, quantos navios vieram? 52 navios, 30 espanhóis e 22 portugueses. Então, aí, né, o confronto, né, foi para poder retirar mesmo esses invasores. Comandada por Dom Fradique de Toledo, que trazia mais ou menos 13.000 homens. Os ocupantes holandeses foram obrigados a desistir da luta, com 13.000 homens, não é? Lutando aí contra essa invasão. E, 1º de maio de 1625, o governante holandês rendeu-se. Então, aí o fim da primeira batalha, né? Da primeira invasão dos holandeses aí. Então, observe aí, crianças, essa imagem, tá? Das invasões holandesas, tá, crianças? Os lugares, tá? E as datas, tá? Então, observe aí o domínio, né? Que os holandeses tiveram aqui no Brasil. Os holandeses em Pernambuco. O açúcar da capitania de Pernambuco estava dando um lucro fabuloso. Como os holandeses não podiam negociar com os portugueses por causa da Espanha, resolveram atacar novamente o Brasil. Tá? Então, aí nesse caso, crianças, o interesse sobre a cana-de-açúcar dos holandeses, tá? Se vocês lembrarem um pouco sobre a nossa aula de capitanias hereditárias, do assunto, né, capitanias hereditárias, lembrem das duas capitanias que deram certo aí. Lembrem na cabecinha de vocês. Foi a capitania de São Vicente e a de Pernambuco. Olha só, Pernambuco. Por isso que as invasões foram de certo, tá? Na capitania que estava lucrando com a cana-de-açúcar, que foi a de Pernambuco, não é? Em 1630, os holandeses tomaram as cidades pernambucanas, hoje de Recife e Olinda. O governador de Pernambuco, Matias de Albuquerque, fugiu para o interior, fundou o Arraial do Bom Jesus, no sítio da Trindade, em Casa Amarela, de onde, ajudado por indígenas e escravos, e por meio de guerrilhas e emboscadas, combateu os invasores. Ajudados por Domingos Fernandes Calabar, conhecedor profundo daqueles lugares, os holandeses conseguiram conquistar toda a região. Em seguida, veio a Holanda para governar as terras conquistadas. O alemão conde João Maurício de Nassau. Então, aí, olha, esse conde, ele foi governador da colônia holandesa no Nordeste, tá? Ele foi
Ele foi enviado pelos holandeses para administrar a região de Pernambuco, durante o período que os holandeses dominaram a região, tá? Então, Maurício de Nassau ele ficou muito conhecido por ser um humanista que apreciava as ciências e as artes e tentou desenvolver ambas no Brasil. Tá? Então, durante o seu governo, o Recife tornou-se capital do Brasil holandês. Fatos que marcaram o seu governo: criou orfanatos e hospitais, investiu em artes e ciências, permitiu o casamento misto entre as diversas religiões católica, protestantes, judaica, permitiu a liberdade religiosa, apesar da dominação calvinista, garantiu um bom preço para o açúcar, estendeu o domínio holandês até o Ceará e até Penedo, Alagoas. Conquistou Luanda, principal fornecedor de escravizados, tá? Então aí um pouco, né, sobre o governo, tá, de Maurício de Nassau durante o período, né, que a Holanda conquistou aí, dominou, né? Dominou, conquistou não, ele dominou, né? Ele invadiu Pernambuco, tá? Os holandeses em Pernambuco. Então aqui, não é, os holandeses chegando, né, com seus navios em Pernambuco, cercando o cerco holandês a Olinda. A presença de Nassau no Nordeste foi muito importante para a cultura brasileira. Vieram da Europa a mando de Nassau pessoas das mais diversas especializações, como pintores, um astrônomo e naturalista, cartógrafos e um biógrafo. Além deles, muitos judeus, principalmente de origem portuguesa, vieram para o Recife durante o domínio holandês, destacando-se o rabino Isaac Aboab da Fonseca, o primeiro das Américas, e a cidade tornou-se importante centro de estudos judaicos. Graças às suas qualidades de administrador, Maurício de Nassau conseguiu firmar o domínio holandês em Pernambuco, graças à sua administração, não é, crianças? Que aí Maurício de Nassau conseguiu firmar, né, de vez aí o domínio holandês em Pernambuco. Durante o governo de Nassau, Olinda foi reedificada e o Recife embelezou-se com a construção dos palácios de Friburgo e da Boa Vista, além de pontes, canais, museus e um observatório astronômico. Nassau conseguiu assinar um tratado de paz com Portugal, que só foi possível com o fim da União Ibérica em 1640. Tá? Então, aí, depois que Felipe II, né, deixou de ser rei de Portugal, então Nassau entrou, né, para modificar a situação que era entre a Holanda, não é? Tinha entre a Holanda e a Espanha, né? Então aí Nassau conseguiu assinar um tratado de paz com Portugal, tá? No entanto, a Holanda começou a cobrar juros altos sobre os empréstimos que havia feito aos donos de engenhos, e Nassau discordava das ordens que recebia da Holanda. Então, em 1644, recebeu outra ordem: entregar o cargo de governador e voltar para a Europa. Não obedeceu, né, às ordens da Holanda, então aí discordava, então aí mandaram ele entregar o seu cargo de governador e voltar para a Europa. A partir daí, foi reiniciada a luta
contra o domínio holandês. Essa luta ficou conhecida como Insurreição Pernambucana. Juntos, portugueses e brasileiros, brancos, negros e indígenas derrotaram os holandeses em 1654. Então, aí com a saída de Nassau, não é? Começou aí, né, projeto para poder tirar de vez, não é, os holandeses do Brasil. Então, houve aí a união dos portugueses, brasileiros, brancos, negros e indígenas, tá? E conseguiram derrotar os holandeses. O governo português, tendo firmado com os holandeses um tratado de paz por 10 anos, não pôde oferecer os revoltosos do Brasil, pelo menos oficialmente, os recursos necessários para que eles conseguissem seu intento. O primeiro combate de importância ocorreu no Monte das Tabocas, sendo os holandeses derrotados. Os pernambucanos venceram também em Sirinhaém, Nazaré e Porto Calvo. No dia 19 de abril de 1648, as tropas libertadoras convenceram a primeira batalha dos Montes Guararapes. Tá? Então, aí a batalha, né, dos Guararapes. Os holandeses ficaram cercados no Recife, sendo abastecidos por navios que vinham da Holanda. Em 19 de fevereiro de 1649, ocorreu a Segunda Batalha dos Montes Guararapes. Os holandeses tentaram romper o bloqueio do Recife, mas foram novamente derrotados. As lutas prosseguiram durante quase 5 anos, ficando cada vez mais difícil a situação dos holandeses, que foram obrigados a se render. Em 28 de janeiro de 1654, houve então um acordo de paz e a retirada das tropas holandesas do Brasil. Então, aí, crianças, a Holanda se rendeu, não é? Depois de tanta luta, invadindo os lugares aqui, não é? No Brasil, nas terras brasileiras, conseguiram expulsá-los, não é, crianças? Então, aí, com essa expulsão, crianças, os holandeses, antes de deixarem as terras brasileiras, eles foram mais espertos, tá? O que eles fizeram? Eles levaram, antes de serem expulsos, eles levaram algumas mudas, tá? De cana-de-açúcar para a Holanda, tá? E dessa forma não precisavam mais da cana-de-açúcar daqui, não é? Já que eles iniciaram lá na Holanda o cultivo da cana-de-açúcar. Então, aí, antes deles irem embora, né? Eles foram mais espertos, pegaram as mudas, né, da cana-de-açúcar e resolveram levar lá para a Holanda e começar, né, o cultivo da cana-de-açúcar. E assim, né, fazer o refinamento, né, e vender, comercializar na Europa. Então, finalizando, vocês vão realizar as atividades das páginas 176 e 177. Tá ok, criança? Então, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de história, tá bom? Então, até a nossa próxima videoaula. Beijinhos para vocês. Tchau!